Talvez você tenha notado que tudo que é prova de corrida tem um queniano ganhando. Semana passada, um queniano quebrou o recorde mundial de uma maratona. A tradicional São Silvestre no Brasil, eles são os maiores vencedores. Qual é o segredo dos quenianos para isso? Bom, a gente está na África e resolvemos ir até a cidade onde os campeões treinam. Se tem algum segredo para isso, é aqui que a gente vai descobrir. Aí a gente entrou em contato com um atleta que mora na cidade dos campeões e perguntamos duas coisas. A gente pode acompanhar você treinando durante uns dias? E a segunda pergunta foi: você topa disputar uma corrida contra nós no nosso último dia? 1, 2, 3, go! My energy Gente, You were fast, man. Ele nos recebeu na casa dele, nos levou para treinar e aceitou correr contra nós. Running is addictive, actually, to be honest. My dream, a world record. Mas o que a gente viu nessa cidade é algo que talvez explique por que os quenianos ganham todas as provas de corrida do mundo. Se a gente pudesse fazer uma analogia, o Quênia está para corrida de médias e longas distâncias como o Brasil está para o futebol. Mas a verdade é que nem isso seria honesto, porque a supremacia dos quenianos no mundo das maratonas, meia maratona e outras provas é absurda. Por que isso? É a comida? É genética? É a altitude? E o mais curioso é que tem uma cidade específica no Quênia onde os campeões treinam. E a gente decidiu ir até lá para tentar descobrir o segredo. Essa é a cidade de Iten. Mas aí a gente foi pro Instagram e mandamos mensagem para um atleta que a gente encontrou e falamos que a gente queria entender o segredo dos quenianos. Conheçam o Evans. O Evans não só topou nos receber em Iten, como abriu a porta da casa dele. A gente já vai falar mais do Evans, porque a verdade é que a gente tem que já ir encontrá-lo pro primeiro desafio. Seguinte, minha galera, estamos em Iten, no Quênia, neste momento 10 da manhã, 2.400 metros de altura. Vocês viram aí, a gente gosta de correr, mas nada se compara ao que esses caras aqui fazem. Mas a gente veio pra cá então pra tentar descobrir e com uma missão que vocês já vão descobrir qual é. Só que o nosso amigo Evans, que vocês vão conhecer agora, falou: não, venham aqui em casa. Eles treinaram hoje de manhã, hoje é segunda-feira. Tá 16 graus, tá um vento. E olha, por coincidência, quando a gente abre a porta do motorhome, tem uma bandeirinha do Brasil. Dentre várias outras. Tudo fechado na casa, pronto pra partir. E hoje à noite tem um treino de recuperação. 8 a 10 quilômetros. E a gente vai lá. Só que a gente já não corre há bastante tempo, porque a gente correu a maratona que vocês viram aqui no canal, né, que a gente foi pra Suécia correr a maratona no gelo, que foi muito legal. E depois disso a gente mudou um pouco do foco. A gente segue correndo, mas a gente tá intercalando mais com treinos de força, porque a gente tem um plano de em breve subir o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África. Então a gente tá intercalando, então a gente não tá treinando forte corrida como a gente vinha antes, né, para a maratona. Então acompanhar um queniano aqui a 2.400 metros de altitude vai ser complicado. E a gente vai hoje treinar com ele, amanhã também, e eu acho que até na quarta-feira. Vamos ver como a gente vai estar. Agora vamos encontrar então o nosso querido amigo Evans. Vocês já vão conhecer ele, porque ele falou: vem aqui em casa, vamos tomar um chá. Então vocês vão poder conhecer um pouco da casa dele também. E tem uma cidade pequena. O centro urbano deve ter algo como 12 mil pessoas. E quando você anda pela cidade, fica muito fácil de ver que a corrida aqui é um negócio sério. Parece que tá todo mundo correndo. E a gente quer saber aqui qual é o segredo para o sucesso dos quenianos. Será que é a alimentação, por exemplo? Como a gente está chegando na casa do Evans, a gente vai tentar descobrir. So you train people? Yeah, train people online or offline when you are around. You can work together. So basically from Monday you start the week. So Monday basically is like in the morning we do like 18k. Depends, yeah. And then you rest. You get lunch. Stay, drink water, wait for evening training. Like a shakeout round. Like 8k or 10k. Easy. Like talking pace, like 6 per minute. Yeah. Then Tuesday, track day or fat leg. Wednesday we do like 20k easy run and then rest in the evening. Thursday again we have fat leg. We do like 1 minute on, 1 minute off, done, and then evening checkout for Thursday. And then Friday we have 16k and then rest. We wait for long run. Long run between 25 to 30k to even 40. And the whole week is done. Then we start again for the next week. Very simple like that. Oh my god. So you know how long it took me to complete my last marathon? Yeah. 5 hours and 30 minutes. Zero pressure. O Evans tem 28 anos e vive nessa casa com a esposa e os 2 filhos. Eles nos receberam com muito carinho na casa deles, e isso é muito especial.
Enquanto a gente conversava e conhecia o Evans e a família dele, a gente descobriu que ele está se preparando para correr a primeira maratona da vida dele, e que ela vai ser em Lima, no Peru, agora no final de maio. O prêmio para o vencedor é $10 mil, ou seja, pouco mais de R$50 mil. Essa grana pode mudar a vida da família dele. O Evans já correu uma meia maratona no tempo de 1 hora e 2 minutos, ou seja, se ele manter esse ritmo na maratona completa, ele pode chegar talvez a 2 horas e 4 minutos. O recorde atual da maratona de Lima é de 2 horas e 11, que é de um queniano, claro. Ou seja, ele tem chances reais. Eu mostrei a casa pras crianças, o Ivan tá do seu lado, e dei doce, só que eu dei todos os doces pra elas. Gente, criança, uma fala pra outra, agora estão todas as crianças do bairro aqui querendo doce. É, gente, a primeira missão desse vídeo vai ser achar doce para essas crianças. nem que eu tenha que ir para Nairobi encontrar um doce, porque eu prometi para elas, elas vão ficar esperando a gente voltar, Leite. A gente vai ter que dar um jeito. Você acha que a gente acha doce aqui? Vamos ter que achar, né? Claro. E como vocês viram, gente, a gente estacionou num centro de treinamento aqui que a gente tinha encontrado nas redes sociais. E é um lugar super legal, as pessoas que nos receberam são super queridas. Só que a gente viu muito que era uma coisa pra meio que gringo vir, sabe? Que era uma coisa pra estrangeiros virem, ficarem ali. É um lugar super legal pra ficar, inclusive. Mas a gente queria ter uma experiência um pouco mais autêntica, assim, sabe? De mostrar um pouco mais de como que são os locais mesmo, como que é a vida de uma pessoa que vive aqui e que treina. E aí, por coincidência, como vocês sabem da história, a gente conheceu o Evans. E quando a gente conhece uma pessoa pela internet, a gente nunca sabe o que esperar. A gente poderia chegar aqui, enfim. E que pessoa incrível, assim, eu acho muito especial como uma pessoa te recebe na casa dela, prepara um chá, né, conta um pouco da história com o maior carinho do mundo, assim, e são pequenos detalhes que a gente vai percebendo, né, eu tava tomando meu chá, aí eu tomei, sei lá, 2, 3 dedinhos de chá e a esposa dele já me serviu mais chá, eu falei, não precisa, aí ela, não, a gente faz questão, a gente tá te recebendo na nossa casa, sabe, então é um carinho muito, muito, muito especial. Eu tô muito empolgada, mas eu tô começando a ficar muito preocupada, porque o treino deles leve é o nosso treino pesado, a gente tá a 2.500 metros de altura, 2.400, 2.500 metros de altura, então vai ser muito puxado, e ele falou que hoje é um treino que é ladeira acima, então, Aleixos, a gente vai sofrer. A gente voltou pro motorhome para se preparar para o nosso primeiro treino com o Evans. Mas antes da gente voltar para treinar com ele, a gente queria pedir uma ajuda de vocês. Vamos todo mundo entrar no Instagram do Evans, seguir ele e encher ele de bandeira do Brasil no último post. Mais do que o resultado da prova em Lima, a gente sabe que números em redes sociais podem ajudar para patrocinadores também, então a gente pode fazer a diferença dessa forma. Uma sopinha de lentilha de almoço, para não ser um almoço muito pesado, porque daqui a uma hora e meia mais ou menos a gente tem que correr. E aí, gente, o Ivans mandou uma mensagem pro Ale perguntando se a gente podia começar o treino um pouquinho antes. O motivo é que hoje tem maratona de Boston nos Estados Unidos, que é uma maratona super concorrida, e ele queria assistir. Tipo a gente quando tem futebol pra ver no Brasil, em geral, aqui a galera assiste a maratona. E a gente falou, não, beleza, vamos ver se ele nos convida pra assistir a maratona com ele. A gente não quis se convidar, né? Mas tudo bem. 3 da tarde. Vamos lá, passar vergonha? E aí eu perguntei pro Ivan se ele tomava alguns suplementos, que eu fiquei curiosa. E aí ele falou que ele toma sim eletrólitos para repor os sais depois do treino e que ele também toma proteína. Mas que ele estava numa condição difícil, então tem muito tempo que ele não comprava suplementos. E aí eu aproveitei que tenho aqui uns carboidratos e também tenho eletrólitos, e aí eu separei uma sacolinha de cada para ele. Acho que ele vai gostar e eu espero que a Plant Power não se importe, eu tenho certeza que eles não vão se importar. Separei uma proteína também, então vou deixar aqui com ele pra ajudar, vai que ajuda nos treinos e ele vence essa prova lá em Lima, estaremos torcendo. Aqui ó, sacolinha com Jungle, aqui a sacolinha com Carb e aqui o meu último pote de proteína. Olha o shape de corredor dele, gente.
As pernas finas, longas. Olha a diferença das canelas. Look the difference. Casinha vai ficar aqui. E a gente vai pro asfalto correr. 20 minutos ida, 20 minutos volta. Very easy. Very easy for us, for him. For us, that easy. Very easy. I'm making it up to you. Get the control. $20 minutos só bater agora. 3 km. Tá bom até, né? Ó, acabou de bater 20. Acabou de bater 3 km. E aí você poderia imaginar que talvez os maiores campeões do mundo treinassem em centros de treinamento de última geração. Mas a realidade aqui é outra. A grande maioria treina assim, na rua, em estradas de chão, com uma vida bem simples. Ele é muito querido, ele vai guiando, tipo assim, se tem alguma coisa no chão, ele mostra. E aí, gente, você sabe, a gente tem nosso clube de corrida, o Run Outside. Já são mais de 800 pessoas que correram com a gente. Muda a vida de todo mundo que entra. Você começa a se dedicar para uma atividade física, tem um grupo que apoia. Então eu vou deixar o QR Code na tela se você quiser entrar na próxima turma. A gente vai estar abrindo as inscrições em breve. E na prova final são 10 semanas, 30 treinos. E na última treino, o 30º, é uma prova ao vivo. E a gente corre junto com vocês. Provavelmente em São Paulo. E se você quer participar, escaneie esse QR Code. Voltando pro asfalto. 40 minutos. Vejo a luz. Mas é subindo. Da terra para asfalto, mais ou menos, né? Que a gente tá na terra. And we're still uphill. One last hill. Yeah, done. Thank you! E aqui, as crianças já estão esperando. E aí, my athlete? Can you catch up with them? Colocaram a gente pra assistir a maratona. Depois do treino foi a nossa hora de receber o Evans e a família dele na nossa casa. O programa assistia a Maratona de Boston, uma das mais prestigiadas do mundo. Milhares de participantes, e adivinha só quem ganhou? No masculino, um queniano, mas no feminino, foi uma queniana. No feminino, nos últimos 5 anos, só quenianas venceram. No masculino, 4 dos últimos 5 vencedores eram quenianos. Tem que existir algum segredo para isso e a gente vai descobrir. Chegamos! Ai. Foi muito legal, né, Leite? Eu dei um chute ali. Ele tá começando a querer desculpa pra não treinar amanhã. Foi muito legal o dia hoje. Cara, tem coisas que acontecem na nossa vida que eu nem sei explicar. A gente não tinha nenhuma... Quando a gente começou a programar esse vídeo, a gente queria vir pra cá porque, enfim, a gente gosta de correr, tem o Run Outside, inclusive se você quiser entrar na próxima turma do Run Outside, vou deixar o QR Code aqui na tela enquanto a gente fala. Conheça mais sobre esse projeto, que ele é muito bacana, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas a gente começou a programar, daí a gente foi achar ele no Instagram, né? Tipo, não tinha muita... nenhuma referência dele, nem... né, ninguém nos apresentou, nem nada. Foi tipo assim, um chute no escuro. E ele, não, vem aqui na minha casa. E hoje a gente foi na casa dele, treinamos com eles. Sim, foi muito legal. E aí no fim eles queriam assistir a prova. E aí ele falou assim, meu celular não tem muita internet, então eu vou em algum lugar que eu consiga pegar um Wi-Fi. Daí a gente falou, não, então vamos assistir aqui em casa. Sim. Aí no fim juntou cheio de gente aqui pra assistir. E pra variar, os quenianos dominaram, né? Sim. Mostra que realmente tem alguma coisa, né, que acontece. A gente tava discutindo isso hoje, né? O que será? Qual é o segredo, né? Porque olhando as provas hoje, né? Tipo assim, todos os quenianos... Quem ganhou era queniano, os últimos 5 vencedores eram quenianos, o recorde era de quenianos, então, tipo, tem alguma coisa. Antes da gente entrar na nossa rotina da noite aqui do motorhome, eu sinto que a gente tá muito longe dos nossos objetivos para esse vídeo, que o primeiro é descobrir qual que é o segredo dos quenianos, e amanhã eu não vou deixar de fazer essa pergunta para ele. O segundo, tentar correr. Mas isso é no final, último dia. O nosso quilômetro. Porque assim, com base em hoje, gente... Terrível. Terrível. Vamos começar a jantar? Tomar um banho, vamos se arrumar. Amanhã é dia de treino, fica aí. Ai, Nossa, tô com sono já. é o seguinte. Treinador Evans, Treinador dá um dia de folga, treinador já mandou mensagem. ele falou o seguinte. Amanhã a gente tem 400 metros, corridas de 400 metros, 25 vezes.
Nos Faça encontramos, umas contas aí, gente. nos encontramos às 6h35 da manhã. Então agora, 10 da noite, a gente vai dormir, porque amanhã acordamos cedo para seguir os nossos treinos, descobrir o segredo dos quenianos e ir pro nosso desafio amanhã ou depois de amanhã. Boa noite. Bom dia, 6h16 da manhã, já estamos prontos. A gente combinou de encontrar com o Ivan 6h35. E aí ontem eu lembro que quando eu tava perguntando pra ele, tipo, sua esposa também corre e tal, e ele não. E aí ele falou o seguinte pra gente: pra você correr aqui, você tem que gostar muito. Porque se você não gosta, vai ser muito difícil. Porque o nível de dedicação é muito alto. E pelo que a gente sentiu, aqui não é que é a rotina. Não é que, tipo, a rotina gira em torno da corrida, e não o contrário. Enquanto eu e o Ale, quando a gente acorda um dia um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo e vai correr, ou eventualmente encaixa um treino no dia a dia, aqui o que vai ditar o ritmo, que vai ditar o dia a dia, são os treinos de corrida. Então realmente, se você não ama acordar todos os dias bem cedo antes do sol nascer, porque aqui tá muito frio, é puxado. A gente vai encontrar ele num hotel aqui perto. Fica 1,5 km, então pertinho, daqui em 13 minutos a gente tá lá. Só que ele falou, a gente vai correr numa pista dessa vez. Quando você imagina um lugar onde os campeões treinam, você vai pensar, nossa, é tudo da última tecnologia. E cara, provavelmente não é. O que mostra que o segredo talvez não seja nada relacionado à estrutura. Não vi nenhum centro de treinamento, assim. Então, curioso para ver onde vai ser esse treino de hoje. Você gostando ou não de corrida ou esporte, você tem que admitir que uma coisa, é muito curioso. Olha isso, a estrada é cheia de gente correndo para onde você olha. Realmente, respira a corrida. Mas a gente estava muito curioso para ver como seria essa pista e se o segredo para esse sucesso todo dos quenianos está lá. Ivan está ali fora aquecendo para fazer o treino dele, que são 25 tiros de 400 metros. E aqui, gente, é uma escola pública. E é o único lugar que ele falou gratuito que tem uma pista de corrida, por isso que todo mundo da cidade vem aqui. Tem um lugar muito famoso aqui que eu tinha visto antes, que chama Camarini, que também é uma pista, só que tá fechada para renovação. Então, pelo que eu entendi, os locais usam esse lugar aqui para fazer os treinos. O que a gente viu nessa pista de corrida nos impressionou. Não pela quantidade de gente treinando, mas pelo nível. As pessoas são muito rápidas, muito focadas e dedicadas no treino. Mas vamos ser sinceros, o treino não pode ser o segredo do sucesso, porque tem muita gente no mundo que treina com muita dedicação. O segredo talvez esteja na altitude, já que fica a 2.400 metros de altura, com menos oxigênio do que a nível do mar, o que poderia dar uma vantagem para os quenianos quando eles correm com o nível de oxigênio que tem no nível do mar. Só que existem muitos lugares ao redor do mundo onde as pessoas treinam nessa altitude, então não pode ser isso. Minha meta era fazer 5 km e concluir meus 5 km com muito cansaço, assim. Muito difícil correr aqui. A altura você sente na respiração. E aqui parece que a pista é reta, mas na verdade ela tem bastante subida e descida. Então esse trecho aqui, ó, é descendo e do lado de lá é subindo. Então é bem cansativo pra gente que não tá acostumado a correr nessas condições. Mas uma coisa que eu achei bem legal, primeiro que as mulheres são muito legais aqui, todo mundo te cumprimenta, enfim, puxa papo. E em nenhum momento, eu certamente sou a mais lenta. Como vocês podem ver aqui, a galera atrás é muito rápida.
E eu me senti muito bem-vinda, assim, sabe? Todo mundo te cumprimenta. É um espaço muito, muito, muito legal. E aí vocês devem estar se perguntando, porque a gente correu uma maratona em fevereiro e desde então eu fiz um treino de corrida. Isso não significa que a gente não estava treinando, a gente fez bastante treino de força. Na verdade, todo dia quase eu tenho feito treino de força, mas de corrida eu fiz um só. E o motivo é muito ruim. Quando a gente voltou da prova, uma das primeiras cidades que a gente usou como base ali foi Arusha. E aí em Arusha a gente foi fazer um treino, eu e o Ale, eu me senti assediada. Então, quando a gente foi treinar, não foi um, não foi dois, foram vários caras que ficaram falando, fazendo gesto, enfim, passavam de moto e falavam coisas, faziam gestos. E aí, em um determinado momento, eu perdi a cabeça e eu comecei a xingar um cara quando ele fez um gesto pra mim. E aí o Ale ficou preocupado, obviamente, porque a gente tá num lugar, né, que não é a nossa cidade, não é o nosso... Ainda que fosse também, né? Você nunca sabe como a pessoa vai reagir. E aí depois dali eu não me senti mais confortável pra treinar. Pra treinar sozinha e também pra treinar com a Ale, porque mesmo com a Ale eu fui desrespeitada. E aqui eu queria deixar claro que a gente correu na rua ontem, hoje a gente correu aqui. A maioria dos caras aqui, a maioria das pessoas correndo são homens. Em nenhum momento eu me senti desrespeitada, em nenhum momento ninguém falou nada pra mim. Muito pelo contrário, as pessoas te incentivam, te cumprimentam de um jeito muito, muito, muito legal. Então é muito bom estar num ambiente que você se sente bem correndo também, isso eu acho que é muito importante. E eu não vou deixar isso, né, obviamente, me parar nos treinos. Mas naquela cidade especificamente, que a gente ficou um bom tempo, eu não me senti confortável de correr. Mas aqui no Quênia eu acho que a realidade vai ser bem diferente. O Ale falou que acha que não tem menos mulheres. Você acha que não tem menos mulheres aqui? Não. Talvez tenha sido percepção minha. Olha só como a galera é rápida, gente. É impressionante. Você tá conseguindo fotografar? Assim, eu quero fotografar o Ivans, mas pega o foco nele, aí tira a foto e ele já saiu. Então eu tenho vários, mas vários fora de foco. Conversei com o coach aqui é bravo, tá? E o coach falou que no ano passado... Não, agora, esse ano, a atleta dele ganhou o primeiro lugar na Maratona SP City, que é uma prova super legal em São Paulo, inclusive, uma das provas mais legais que eu já corri. Acho que foi a prova mais legal que eu já corri. Imagina só, sair daqui, ele falou que o prêmio é bom. Pelo que a gente percebeu, aqui o prêmio faz muita diferença para essas pessoas, pode mudar a vida de um atleta aqui. Então, obviamente que eles correm também pensando nisso, nessa parte financeira, porque a corrida é uma forma de mudança de vida, de transformação mesmo. E aproveitando que a gente estava cercado de atletas quenianos e seus treinadores, a gente foi perguntar direto para um treinador qual era o segredo do queniano. Eu vou ser bem cara de pau e eu vou perguntar para ele qual que é o segredo. Porque afinal eu tô aqui para isso, para descobrir. Can I ask you something? Ask me. To people from Brazil, what is the secret for the Kenyans to be so good in running? So we have that talent, Natural talent. and you see here everything is natural. So we eat natural food. We train naturally. We do our own things in natural way. And welcome to Kenya. Thank you! Muito, muito, muito especial, gente? O segredo será em tudo natural? Eu acho que faz muito sentido, né? Para ser bem sincero, outras pessoas no mundo também têm acesso à alimentação natural. Então não pode ser esse o segredo. Se o segredo não está na altitude, no tipo de treino e nem na alimentação, só sobraram duas coisas. Mas enquanto a gente ficava aqui assistindo o Evans treinar, a gente só pensava que no dia seguinte a gente ia correr contra esse cara. Ele é muito rápido. Mas o que o Evans não sabe é que a gente também tem um segredo. Bom dia, meus amigos. Nosso último dia por aqui em Iten. A gente tá indo lá encontrar o Evans. Na verdade, pegar ele lá na casa dele de novo. E voltar pra pista. E aí, a gente vai fazer o nosso desafio. Vamos correr uma volta, né, os 400 metros que tem na pista,
A gente largando mais na frente, vamos ver se ele nos alcança. Vamos dar o nosso melhor em 400 metros. Na real, talvez a gente fique um pouquinho menos que a gente vai largar na frente, né? Eu acho que é impossível chegar na frente, mas vamos um de cada vez. Vai eu, depois vai a Duda. Ele vai ter que dar 2 voltas pra nos buscar, coitado. Mas ele topou o desafio. Esse vídeo tá indo pro ar agora, dia 3 de maio. E a corrida dele, a Maratona de Lima, vai ser dia 23 ou 24 de maio, né? 24 de maio. E a gente vai estar na torcida para que dê tudo certo. Se você quer dar uma força para ele, coloca na agenda aí para acompanhar. A gente vai postar lá no Instagram também. Segue a gente lá no Instagram. Mas também, se você quiser seguir ele no Instagram, eu vou botar o Instagram dele aqui. Ele certamente vai compartilhar um pouco da rotina de treinos aí. Bora lá? Bora, e eu tenho umas coisas que eu tenho que perguntar pra ele, porque eu acho que não ficou muito claro. Afinal, qual que é o segredo, né? Ontem a gente conversou com o coach, vimos a galera treinando e é muito impressionante. Mas o que faz esse lugar ser considerado o lugar dos campeões? E aí, gente? É muito doido. A gente tá estacionado aqui nessa partezinha. Vocês viram a gente entrando e saindo algumas vezes aqui? E a gente tá parado aqui no motorhome, arrumando as coisas, e daqui a pouco eu começo a ouvir um barulho. Blá, 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 blá. Que é gente correndo o tempo todo aqui do lado, assim. Mas grupos grandes, porque é uma barulheira de pisoteio, né? E a galera na cidade inteira treinando. É bizarro como que um lugar, né? Sim, nunca... Virou referência. Até agora... A gente provavelmente já passou por cidades onde existem mais corredores do que aqui. Só que aqui parece que uma boa parte das pessoas que tá aqui se dedica pra isso. É muito interessante essa cultura deles. E eu acho que como eles saem pra treinar 2 vezes por dia também, tem mais gente na rua. Não, mas é bizarro. Você tá andando pela rua, você tá dirigindo e, cara, você tá sempre vendo pessoas correndo. Com exceção do domingo. Né, domingo, quando a gente chegou, não tinha tanta gente. A gente viu um ou outro, assim, beleza, né? A cidade dos corredores, tem um ou outro correndo. Mas quando chegou segunda-feira, que a gente viu as pessoas na rua, a gente entendeu, caramba, o negócio realmente é diferente. Então a gente tá indo a caminho pro nosso desafio, naquele mesmo lugar de ontem. E a gente quer fazer algumas perguntas para ele no caminho, em preparação. What do you think is the secret of Kenyans? Talent, maybe, and discipline. Mostly is discipline. I used to run before, like when I was like 16. Then I went to high school. I started focusing in studying. Then after that, I was like, no, I have to go back to running again. There must be another secret. Yeah. Because we were watching the marathon the other day. Yeah. All those guys running, like the elite runners, they must have discipline and talent as well. Exactly. But when you look at the chart, Yeah. it's always the Kenyans. It's always a kind of. What do you think it is special about Itam, for example? It should be something because like genes, like we build different. You see the bodies of Kalenjins are like small muscle, like thin body, like slim. The one I'm gonna do now, yes. Yeah. Do you think we can beat you? Yes, you can. It's just believing in yourself. Maybe in a sprint. You cannot take it easy on us. Endurance, like long endurance, I'll beat you. Let's see. I believe in myself. You should not take it easy on us, okay? Okay. All right. O Evans tocou num ponto importante do segredo queniano, a genética, especialmente a etnia Kalenjin. A etnia Kalenjin é frequentemente chamada de a tribo que corre, e por um bom motivo. Eles dominam quase metade de todas as medalhas de ouro e recordes mundiais em corridas de longa distância. Estudos mostram que os Kalenjin possuem uma estrutura física que parece ter sido projetada para a eficiência na corrida. Eles têm pernas proporcionalmente mais longas e panturrilhas e tornozelos muito finos. Isso reduz o momento de inércia, o que significa que eles gastam menos energia para balançar as pernas a cada passada. Essa estrutura mecânica permite uma economia de oxigênio superior a de atletas de outras etnias. Mas eu ainda acho que tem outro segredo que a gente vai falar mais pra frente, porque agora chegou a hora de correr contra esse cara. Ele até pode treinar mais e ter uma genética privilegiada, mas o que ele e nem a Duda sabem é que eu fui campeão em provas de velocidade quando mais novo. Mentira, eu nunca nem disputei uma prova de velocidade, mas eu sempre fui muito rápido na corrida e agora eu vou testar isso contra um atleta de elite. Fala aí, gatinho. Então, basicamente, ele vai começar... Ele tá propondo, né? Ele tá propondo ele começar no outro escanteio e a gente nesse escanteio. E a gente aqui. Ou seja, praticamente metade. A gente vai ter muita vantagem. Será que é possível a gente vencer? Tô achando que é possível, Alex. Eu vou dizer uma coisa, tá? Não tem melhores preparos físicos, eu não treino tanto quanto a Duda.
Mas tem uma coisa que eu sou rápido. Curtas distâncias, eu vou dizer, ele não vai me alcançar. Mas deixa quieto, porque eu quero ganhar essa daqui. Você acha que ele vai alcançar você? Acho que vai. Acho que vai, sabe? Porque... É que você tem preparo, mas a velocidade não é o forte. Tipo assim, eu corro longo, ok, assim, tudo bem que agora eu tô destreinada. Mas assim, Alex, é que você não treinou aqui ontem. Ontem eu treinei aqui e é muito puxado. É muito alto, tem subida, tipo, talvez a altitude puxado. Talvez a altitude me dê uma cansada, mas eu vou entregar tudo. Mas eu gosto do seu otimismo. Não, eu tô acreditando em mim. Se eu não tudo. acreditar em mim, quem vai acreditar? Vocês também têm que acreditar na gente. Deixa nos comentários, gente, agora. Quem vocês acham vai lá que nos vai ganhar? comentários, depois vocês voltam pra ver se vocês acertaram. Vocês acham que ele vai ganhar de nós dois? Que ele vai ganhar só de mim, ou só da Duda? Você acha que a Duda vai ganhar de mim? Porque a gente vai largar juntos. Hello, Evans Festas. Yeah. Let's go. Go! Caraca, Alex, eu não acredito que eu vou perder pra Alex. Caraca! Eu tô muito cansada. Será que ele tá chegando? Eu tô me matando. Tô quase. Ganhei. Esse foi o resultado mais inacreditável que eu esperaria. O Brasil beat Kenya. Sabe o que eu acho uma baita sacanagem? Tipo, eu sou muito focada. Então eu super treino, quando eu não tô correndo eu faço exercício de força, né? Ontem eu treinei. O Ale, ele assim, não é tão comprometido como eu. E cara, como pode, às vezes a gente fica um mês sem treinar e ele volta e ele tá bem, sabe? Eu acho muito injustiça isso. Que eu super focada, entendeu? Sou vencida desse jeito. É, meu amigo, deu Brasil aqui, mas a gente largou na frente, então ficou fácil demais. Então eu fiz umas perguntas e uma proposta final pro Evans. We know running is good for people. Yeah. What would you say for people like start running? Running is healthy because you escape like stressful world, depressions. It helps a lot. You can start with walking if you have never run, but after some time you feel like moving again, and then fast. And then you fall in love. Like running is addictive actually, to be honest, because when you start running, it's just like that. You start falling in love. What's your dream in your life? My dream? Yeah. A world record. A world record? Yeah, a world record. What would this represent in your life? Like, Just like a lifetime achievement. That will be a lifetime achievement for me. It will be my first experience running a marathon. I want to watch the whole world, like all people will be watching, streaming, to cheer me in Lima Marathon as I do my debut. That's my first experience. I'm anxious, I'm nervous, but it's normal. I'll do my best. Yeah. and how is it to lose to Brazil here today? Seems embarrassing, but I just expect sport is general, it's unpredictable. We are doing our best. Yeah. Nobody was expecting for this. I have a final one. Yeah. Let's do one now. Yeah? Running from the same position. Yeah. And see how it goes. Real. So don't be easy on him. Okay. Because he beated us, so. Yeah. So you are here for vengeance. Tô até recuperando o fôlego da última. E da outra, eu não precisei completar uma volta completa. Eu completei. I'm here for my vengeance. We're doing it again. I gave all my energy into the first one. 1, 2, 3, go! It's beating me again. My energy is...
Eu comecei bem. Faltou energia. No shortcuts. Gente, You're fast, man. entrei no Run Outside. Não é que o Ale foi batido, ali foi derrotado. Mas ó, que ele foi bem, ele foi. Eu acho que a gente deveria incentivar o Ale a começar a treinar curtas distâncias, fazer velocidade, porque eu acho que ele tem potencial, tá? O que você acha de começar a correr pra curtas distâncias? Hã? Você começar a treinar pra curtas distâncias, eu acho que você tem potencial. Só me dá umas 2 horas pra poder recuperar meu oxigênio, já falo. Ah, é hora da gente se despedir, né, gente? Mas a gente tem um presente especial pra entregar pra ele. Tomara que ele goste, vamos ver. Eu disse que a gente achava que existia outro segredo além da genética. E na minha opinião, é a possibilidade de mudar de vida. Para muita gente aqui, a corrida significa isso, uma mudança de vida. Uma oportunidade que exige muita dedicação e disciplina sim, mas que muitos que saíram daqui de TEM já trilharam esse caminho. Antes de ir embora, a gente tinha um presente pro Evans. So this is the shirt of our running club, and it says "Run away from a life without adventure." Yeah. And in the back is like "Run outside." Run outside. Yeah. Get outside. I hope you like it. Thank you. Thank you. E se você quer entrar nesse mundo da corrida com a gente, escaneie esse QR Code para entrar na próxima turma do Run Outside. E não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar um comentário e se inscrever aqui no canal, porque isso nos ajuda muito. A gente vê vocês no próximo episódio.